Maranhão, nós íamos lá. Ó, isso é profético. Queridos, imagina, tem muita coisa no meu coração a respeito desse assunto, né? Diga misericórdia. Mas a minha oração é para que o Espírito Santo pudesse falar aquilo que se faz essencial, né? Eu sei que nós temos a palavra de Deus, como eu fiz essa oração, desde Gênesis até Apocalipse, traz a figura, a representação do Espírito Santo como um rio, como a chuva, como mananciais de águas vivas. E nós já aprendemos, né, nas outras ministrações, que essas figuras que Deus usa, figuras naturais, é para explicar o sobrenatural. É para que a nossa mente, muito limitada que nós temos, possa compreender a grandeza, né? O poder de Deus. Então o Senhor, Ele usa de coisas naturais, para que nós possamos compreender como Ele trabalha no espiritual. Assim como no natural é, assim também no espiritual é. Amém? Você crê nisso? E uma das coisas que nós precisamos aprender, né? O nosso corpo físico, olha só, Deus, vou tirar daqui, né? Porque já viu, né, irmãos? O nosso corpo físico é formado por mais de 70% de água. Então, assim como a água natural é essencial para a vida, é essencial para o nosso corpo, assim também é o Espírito Santo para a nossa vida espiritual. Amém? Assim como é essencial, né? Às vezes nós temos que nos policiar. Meu Deus, eu não bebi água hoje, preciso beber água. Por quê? Porque se nós não ingerirmos água, provavelmente nós vamos adoecer, fisicamente falando, né? Nós vamos prejudicar alguns órgãos vitais do nosso corpo. E nós podemos ter a nossa vida natural paralisada, né, impossibilitada, ou no mínimo atrapalhada por alguma enfermidade. A nossa rotina é modificada, preste atenção. A nossa rotina é modificada quando não há água, ou quando, olhando para a natureza, há água em excesso, não é verdade? Aquela situação natural é modificada pela presença da água. Quando vem um tempo de muita seca e de repente vem a chuva, aquela chuva modifica aquela situação natural. Assim também o Espírito Santo é essencial para a nossa vida espiritual. E a ausência dele, a falta dele ou pouco dele, pode prejudicar a nossa vida espiritual. Quantas famílias, quantos filhos estão sofrendo, às vezes porque aqueles pais que deveriam ser, né, aqueles que promovem o rio, aqueles que liberam o rio de maneira intensa na sua casa, por algum motivo, eles pararam de fluir, de permitir o grande fluir, e toda aquela casa começa a viver uma estiagem, uma terra seca. E os problemas virão depois. Então, como é importante compreender o que o Senhor quis nos ensinar nessa comparação, que assim como a água é essencial para o nosso corpo, o Espírito é essencial para o nosso espírito. Assim como a chuva e a água é essencial para a natureza, para a plantação, para a terra, para que venha suprimento, bênção, prosperidade, assim também é essencial o Espírito Santo, para que haja bênção sobre a nossa vida, para que a palavra de Deus seja frutífera na nossa vida, senão nós seremos apenas uma religião. E é tão interessante como ao longo da nossa caminhada, se nós não tivermos uma disciplina, e prestar atenção no valor disso, mesmo estando na igreja, e talvez há tanto tempo servindo a Deus, nós podemos passar por estiagens espirituais, amém? Pela ausência da chuva. E diferente do natural, que deveria ser assim, ter fome e sede de Deus, assim como nós temos fome e sede de comida e de água, mas não é. No natural, se você ficar muito tempo sem comer, rapidamente você
né, sente uma fome, não pode sentir um cheirinho de comida, amém? Amanhã nós vamos comer bolo, aleluia. Quantos estão morrendo de vontade de comer bolo? Eu estou morrendo de vontade de comer bolo. Porque nós gostamos dessas coisas. Então, nós queremos, nós procuramos, não é verdade? Tem nada para comer? Meu Deus, o que tem para comer? Eu estou com uma fome. Se nós estamos com sede, nós procuramos a água para beber. Mas diferente do Espírito Santo e da vida espiritual, às vezes o Espírito está definhando por ausência de alimento. O rio não é mais um rio, é um pequeno riacho, filete. E nós não percebemos, não vamos buscar na fonte, não paramos tudo, né? Quando você está com muita fome, você fala assim, ó, primeiro eu vou comer, amém? Não é assim somente os homens, né, irmãos? Os homens chegam em casa, a primeira coisa que eles perguntam para nós, o que é? O que tem para comer? Mas às vezes nós não compreendemos que o Senhor está querendo nos ensinar, que assim como é essencial no natural para a preservação da vida, é essencial o espiritual, a intensidade, a fome, a sede pelo Espírito Santo para a manutenção da fé, da salvação, da eternidade. E quando nós temos essa revelação, nós brigamos com o tempo, amém? Brigamos com o relógio, brigamos com o cansaço, brigamos com os afazeres, para estar num culto, para estar na célula, para meditar na palavra, para orar, porque não precisa ninguém te cobrar. O Espírito Santo te incomoda, gera fome e sede. A questão é que diferente da fome e da sede natural, que às vezes nós falamos, não, eu preciso comer primeiro, depois a gente vai, né? No espiritual a gente fala, não, vamos, depois eu oro, depois eu leio, depois eu falo com Deus, e não percebemos o que estamos fazendo de maneira involuntária. E queridos, nós precisamos compreender esses princípios espirituais. O Espírito Santo, ele se manifesta como água, como chuva na nossa vida, porque gera vida, e vida de Deus. E nós vamos aprender a importância disso na nossa vida. Quando Jesus, lá em João capítulo 7, versículo 37 e 38, ele faz um convite, porque tudo na fé, tudo na vida espiritual é um convite. Quem quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Então nós precisamos ter sede. E ele disse lá, olha, vocês precisam compreender. Ele se levantou no último dia, o grande dia da festa, da Páscoa. Levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim. Não é em literaturas apenas, não é apenas em pregações, muito bom, precisamos, boas leituras, mas o que mata a sede é Jesus. Jesus é a palavra, amém? Então ele diz, quem tem sede de cura emocional, de cura física, de cura espiritual, de libertação na sua casa, de salvação, você está com sede? Há uma sede, há uma necessidade, há uma terra seca, há uma estiagem. De repente entrou na tua vida, na tua casa, uma estiagem, uma luta, uma realidade que só pode ser mudada pelo céu. Então venha a mim e beba de graça da água da vida. Você compreende isso? Como nós precisamos ter essa revelação no nosso coração. Chegou o momento da luta, da provação, da estiagem, da ausência, seja lá o que for. Para onde eu irei? Para onde eu correrei? O que eu devo fazer? Você deve ir até Jesus e beber
da água do Espírito, porque Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele restaura, Ele faz coisas novas, Ele muda corações, Ele tira o coração de pedra e coloca o de carne, Ele transforma a mente, Ele transforma caráter. Ele é o agente de milagres na nossa vida. Então Jesus disse: venha a mim e beba, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão. E eu fico maravilhado com Jesus, gente, como Jesus é perfeito. Porque se ele terminasse esse assunto da sede, do rio, do bebê, no versículo 37, nós íamos ter uma revelação de que, eu só vou matar a minha sede, viver um milagre, viver transformação sobrenatural de Deus, se eu for em algum lugar, se eu fizer alguma coisa, se alguém orar por mim, se a igreja. Mas ele disse: não, o rio que vai matar a tua sede, vai fluir da onde, irmãos? Diga: do meu interior. Muito sério isso. Quando você olha para o relacionamento de Deus com o homem, desde Gênesis até Apocalipse, você vê um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, mas que é insistente em fazer toda e qualquer coisa através das nossas vidas e contando conosco. Diga uau. Segundo o uau, segundo o pastor Douglas, o uau do Douglas do Jesus Cop é o novo aleluia dos jovens. Eu agora sou pastora da GP, gente? Licença. Digo uau. Um Deus tão poderoso que pode fazer todas as coisas, que não há nada impossível para Ele. Mas Ele espera que eu e você possamos ir pela fé. Quando aquele pai daquele menino lunático chega até Jesus e diz: Jesus, você pode fazer alguma coisa? Jesus disse: tudo, eu posso fazer todas as coisas. Tudo é possível àquele que crê. A questão não está na totalidade de Deus, na autoridade, no poder de Deus, não é isso que é questionável. A questão é a nossa fé, o nosso relacionamento, o nosso envolvimento com Ele. Porque Ele diz: tudo isso habita dentro de você. É do nosso interior que fluirão rios de água viva que vai mudar o nosso exterior. Por isso, a vida no Espírito é essencial. Por isso, se nós não tivermos relacionamento com o Espírito Santo, esse rio não flui e esse rio não promove o que ele pode promover. Está disponível, é de graça. Todos podem, não é limitado a ninguém, todos podem, está disponível. Mas ao mesmo tempo que parece tão simples, está disponível, é de graça. Se nós não entrarmos no rio, não nos envolvermos com ele, não buscarmos a chuva, ela não virá. E nós podemos estar à beira de uma fonte de águas cristalinas, morrendo de sede, falando: Senhor, me dá água. Senhor, olha o que está acontecendo comigo. Olha para essa situação. E Jesus está dizendo: filha, a fonte está aí, a água é sua, é de graça. Eu já criei, pode entrar e desfrutar. E nós estamos lá: Senhor, mata a minha sede. Senhor, mata a minha sede. Mas eu e você precisamos entrar. Quem quiser, vem e beba de graça. Vem até Jesus. Porque quando nós vamos até Jesus, nós nos envolvemos com o sobrenatural, o rio de Deus começa a jorrar. Você já teve essa experiência? Você começa a ler a Bíblia, começa a orar em línguas. Você está escutando lá um louvor, daqui a pouco você está orando em línguas. Você vem aqui para o culto, daqui a pouco a tua intensidade em Deus aumenta e você começa a falar em espírito. E aquele rio que, quem sabe, essa semana nem fluiu. Talvez muitos nem oraram em línguas essa semana em casa, nem falaram com o Espírito Santo. Mas a hora que você chegou aqui,
Os mais velhos começaram a escutar essa canção. Pronto. O rio volta a fluir. Só que, irmãos, não pode ser pequenas experiências. Isso precisa ser constante na nossa vida, porque é essa constância que aumenta o rio. É essa constância que faz com que ele se torne impetuoso e ele começa a provocar milagres na nossa vida. Você crê nisso? Agora vamos olhar para alguns textos da palavra de Deus que vai nos ajudar a compreender. Semana passada nós falamos sobre o texto de Elias, fogo, o Espírito Santo como fogo. E é interessante quando você olha para a Bíblia e você encontra alguns princípios repetitivos. E quando você encontra princípios repetitivos da palavra de Deus, é porque eles são essenciais, inegociáveis, e ao mesmo tempo eles são chaves que abrem portas para uma outra dimensão na nossa vida. Então, quando você olha para o texto lá, vamos começar com o texto de Elias, Tem vários, mas não há tempo de falar tudo, como eu disse, tanta coisa no meu coração. Antes de Elias orar, isso está lá em 1 Reis 18, 41, você pode ir acompanhando no projetor. Elias, antes dele orar para que viesse a chuva, lembra desse texto, você que esteve conosco? Israel estava 3 anos e meio sem chuva, seca, miséria, vergonha, ausência de comida, uma situação terrível. Mas por que eles estavam assim? Porque eles estavam adorando a Baal. O pecado impede a chuva. Então, antes de vir a chuva, precisa haver conserto. E às vezes, como o pastor tem ministrado, às vezes não é consertos brutos de pecados grosseiros, às vezes é a liberação de um perdão, às vezes é um conserto num relacionamento com alguém, às vezes é algo dentro de nós que precisa ser arrancado para fora, liberado. Mas a chuva não vinha por causa daquilo nos dias de Elias. Então nós aprendemos e vimos, Elias restaura o altar, coloca o holocausto, cai fogo do céu, consome depois, diga depois, do arrependimento, do quebrantamento, a chuva vem. Se está faltando chuva em alguma área da tua vida, pode orar, pode sondar. Tem alguma coisa ali estancando a fonte para o rio jorrar. Tem alguma coisa. Talvez você nem se lembre, mas se você orar, o Espírito Santo vai te fazer lembrar de coisas que precisam ser consertadas. E depois de tudo aquilo, Elias ora. E nesse texto diz que por 7 vezes ele clamou e falou para o seu moço, vai olhar. E na 7ª vez, aquela canção, que cabia muito bem hoje, ele diz assim, olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que está subindo do mar. Elias fala assim para ele, avisa Acabe que a chuva está chegando, uma chuva impetuosa, que ele precisa correr para casa, senão ele não vai chegar. Diga glória a Deus. Arrependimento, conserto, quebrantamento, rasga os céus e a chuva vem. Quando nós olhamos para o livro de Joel, capítulo 2, a mesma coisa estava acontecendo. Israel não estava adorando Baal, mas Israel tinha se afastado do Senhor, estava andando de maneira religiosa, mecânica. Não estava mais adorando a Deus como deveria, estava se envolvendo com outros deuses, e começou a vir as pragas, os gafanhotos, a seca, a miséria, a vergonha chegou. E Deus, quando você olha para o livro de Joel, e sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, preste atenção, usando a estratégia de Deus. Se Deus usa as coisas naturais para comparar as espirituais, vamos usar a estratégia de Deus. Hoje, por exemplo,
eu e o pastor passamos metade do dia ou mais em fazendo exames médicos, marcou tudo num dia só. Porque há uma necessidade, não é verdade? Tem que ir, tem que fazer. O médico disse assim, tem que beber isso aqui, tem que tomar esse remédio. O que você faz? Você sai com a tua receitinha lá do consultório e vai aonde? Porque ele falou. Se você beber isso, você é curado. Agora, nós temos o receituário do céu que cura todas as coisas. E nós temos tempo para ir ao médico, nós temos tempo para isso. Às vezes nós pagamos uma consulta e às vezes nós não temos tempo para ficar meia hora trancado no nosso quarto, passando por uma consulta com o Senhor Jesus e sendo medicado pelo Espírito Santo. Mas passamos 1 hora num consultório. Às vezes nós tomamos medicamentos fortíssimos que prejudicam outra área da nossa vida, porque se faz necessário para a saúde física. Às vezes nós não temos recursos, tiramos recursos da onde não tem, para tomar aquele medicamento. Mas nós não conseguimos beber da água viva do Espírito. Senhor, cura-me, Senhor, sara-me, Senhor, limpa, Senhor, restaura. Então, amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós estamos aprendendo nessa noite que o Espírito Santo é o remédio de Deus, é o poder de Deus. Quantos concordam aqui? Diga amém. Agora, quantos, não precisa levantar a mão, quantos vão sair daqui com a receita e vai começar a tomar o medicamento? Ainda hoje. Muito poucos de nós. Não é verdade? Porque para as coisas espirituais parece que é opcional, mas não é, viu, irmãos? Se nós não tratarmos, se nós não medicarmos a nossa vida, a nossa fé, não for alimentada, o nosso espírito não for trabalhado pelo Espírito Santo, nós adoecemos, a nossa casa adoece, e não adoecemos apenas espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Parece que é opcional, mas não é opcional. E lá está Joel, vivendo isso, Israel vivendo, e qual é a ordem de Deus através do profeta? Se você ler o capítulo 2, diz assim, olha, toque a trombeta em Sião. A trombeta era um instrumento para chamar o povo para Deus. Nessa noite eu só sou a trombeta aqui, amém, irmãos? Para a minha vida e para a tua vida. Toque a trombeta, chame o povo, ajunte todos. Versículo 15. Toque a trombeta no Monte Sião, anuncie um dia santo de jejum, convoque o povo para se reunir no templo, reúna todo o povo, mande que ele se purifique, venham os jovens, venham os velhos, venham os casados, e vocês sacerdotes, se santifique, comece a orar, comece a clamar a Deus. E nós somos os sacerdotes hoje, na nova aliança. Nós somos os Joéis dessa nova aliança. E aí, a palavra do Senhor diz no versículo 18, então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra, e teve misericórdia do seu povo, e respondeu, agora vou lhes dar cereais, vinho, azeite, assim vocês comerão, ficarão satisfeitos, nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. E ele diz no versículo 21, alegre-se, ó campo, não tenha medo, pois o Senhor fez grandes coisas. 23, alegrem-se, moradores de Jerusalém, de Cabreúva, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuva no tempo certo, do outono, da primavera, e a colheita de trigo será boa. Haverá muito vinho, aleluia, muito azeite. Vinho fala de alegria, azeite fala de unção, e eu restituirei, devolverei tudo aquilo que se foi perdido. Diga glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo?
eu quero consertar tudo. Assim como o médico diz, olha, eu vou fazer essa cirurgia e vou consertar isso aqui. Você quer? O que nós falamos para o médico? Sim, Senhor, precisa? Então, sim, Senhor. E Deus está dizendo, olha, se houver arrependimento, jejum, humilhação, quebrantamento. E escute, humilhação não é inferioridade, ser humilde não é se ser inferior. Ai, coitado, pobre de mim. Não, isso não é humildade, isso é inferioridade. Humildade é você se quebrantar diante de Deus e reconhecer a tua dependência de Deus e saber que é Ele quem pode fazer todas as coisas apesar de nós. Que embora sejamos mais do que vencedores, é por causa dEle. Podemos todas as coisas nele. Isso é ser humilde de coração. É depender dEle, estar rendido a Ele. Independente de nós. E aí, queridos, quando o apóstolo Pedro vai fazer aquela pregação lá de Pentecostes, agora nova aliança, e aqueles homens, recebem as línguas de fogo, o vento impetuoso, começam a falar em línguas, o rio começa a fluir, então você vê a manifestação do vento, a manifestação do fogo e a manifestação das águas. O que Pedro diz? Ei, isso aqui é o cumprimento da profecia, da palavra que está em Joel. Então nós estamos inseridos hoje, debaixo do cumprimento dessa palavra. Você quer saber como vencer, sair desse deserto, mudar essa história? Há uma palavra, há um remédio, há uma profecia. Nós estamos inseridos no tempo de Deus. Dessa profecia, então medite e pratique o que está escrito aqui. E vai acontecer nas nossas vidas. Por que vai acontecer? Por que vai acontecer? Porque lá em Isaías, capítulo 55, o Senhor sela isso. Você, eu acredito que sabe, se não sabe, vamos aprender juntos nessa noite. Que Isaías é o profeta messiânico, é o profeta que falou da obra de Jesus e da realidade espiritual que Jesus estava trazendo. Então, a palavra, o livro de Isaías, é uma história a respeito daquilo que Deus quer fazer conosco hoje, depois que Jesus veio, amém? E olha o que ele diz aqui no capítulo 55, eu vou ler alguns versículos ao princípio, lá em Elias, lá em Joel. Agora, olha o princípio. Versículo 6. Procurem a ajuda de Deus. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Versículo 7. Vamos ler aqui, Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao pensamentos de morte, pensamentos de mal, sentimentos malignos, justiça própria, acusação, murmuração. Se converta ao Senhor, deixe essas coisas, abandone ser perverso diante de Deus. Perverso não é só o ímpio que está lá fora, fazendo coisas abomináveis. O crente também é perverso. Nos seus sentimentos, nas suas atitudes, ele diz, converta-se ao Senhor. E converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, ou terá misericórdia. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Diga conserto. A chuva vem depois do conserto. Às vezes você está orando e orando e orando e clamando e praticando vários textos da palavra de Deus e tendo fé e profetizando e declarando os céus abertos e glória a Deus. Mas às vezes nós ignoramos isso.
e os céus continuam fechados. Diga conserto. Conserto. Volte-se para o Senhor. Se arrependa. Deixe Deus esquadrinhar, como o salmista diz: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Pensa, Davi, o homem segundo o coração de Deus, fazendo uma oração dessa. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento. Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mude a tua mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto as pessoas estão falando para nós, mude, nada acontece. Mas quando eu olho para Deus e falo: Senhor, me muda, me transforma, tira esse meu coração, limpa o meu pensamento, eu quero me converter ao Senhor, eu quero ter uma nova visão diante da tua presença. Quando isso acontece, o milagre vem. E aí no versículo 8 ele diz assim: o Senhor diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Agora preste atenção de novo na comparação que o Senhor usa para explicar essas coisas espirituais, usando alegorias naturais. Preste atenção. A chuva e a neve caem do céu. Irmão, se existe uma coisa que o homem não pode fazer, é fazer chover, amém? Não do céu. Nós regamos a terra com irrigação artificial, tentamos promover o melhor com a inteligência que Deus nos dá. Mas chuva do céu, só Deus pode dar, amém? Tem coisas que a terra da nossa vida precisa, que só Deus pode dar. O médico não dá, o psicólogo não dá, o psiquiatra não dá, o pastor não dá, teu marido não tem para dar, tua esposa não tem para dar. Só Deus tem. Só Deus tem. Não procure na terra aquilo que só o céu tem para te dar. Amém? E ele diz: assim como a chuva cai do céu e não voltam para o céu, antes que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem e crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e derem alimento para as pessoas, assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Pastora, como vai vir chuva sobre a minha vida? Como faz chover na minha casa, na minha história, na vida dos meus filhos, da minha família? Como? Assim como a chuva vem do céu, a minha palavra cumpre aquilo que eu prometo. Diga: a palavra de Deus é a chuva de Deus que muda a minha história. Tem um deserto naquela área, palavra de Deus, libera a palavra de Deus. Tem uma dificuldade, palavra de Deus. Tem uma limitação, palavra de Deus. Assim como a chuva desce dos céus e encharca a terra, a minha palavra desce dos céus e encharca a terra. Assim como a chuva faz a terra produzir e ser frutífera, a minha palavra faz o homem produzir e ser frutífero. Diga glória a Deus. É simples, mas é trabalhoso, amém? É simples, mas é trabalhoso. Então, quando nós olhamos, por exemplo, nós vamos orar pela família depois, orar pela nossa vida financeira, pelos dízimos e oferta. Então, por exemplo, quando nós olhamos para Malaquias 3:10,
Ah, se você trouxer palavra, e entregar palavra, eu abrirei as janelas dos céus e derramarei dos céus bênção sem. Mas, ô dificuldade em obedecer essa palavra para viver as bênçãos sem medidas. Olha que simples. Assim como a chuva desce do céu, a bênção desce do céu, bênção sem medida, janelas do céu, quando a palavra de Deus é praticada na nossa vida. Simples, não é, irmãos? Mas talvez para muitos aqui nessa noite, desafiador. Não consegue tomar o remédio, não consegue viver a palavra. E por não conseguir viver a palavra, aquela área está sempre um deserto. Ou tem chuvas temporais, ou de vez em quando vem uma estiagem, porque os céus fecham e os céus abrem, os céus fecham e os céus abrem. A vida espiritual é de estiagem, um tempo cheio de Deus, um tempo vazio de Deus, um tempo muito de Deus, um tempo quase nada de Deus. Por que isso, queridos? Porque é o nível pelo qual nós envolvemos com a palavra e praticamos. Toda vez que nós praticamos a palavra, seja em qual área for da nossa vida, o Senhor nos garante, ela vai cumprir o que Deus prometeu. Diga, Deus cumprirá a sua palavra na minha vida. Amém? A palavra de Deus é como água viva. E é tão interessante, orando e meditando, para nós já partirmos para o encerramento. Que nós olhamos para Jesus, Jesus fala assim: vem e beba, eu sou a água. Aí você olha em outros lugares da Bíblia, o Espírito é a água. Mas você já viu em algum lugar da Bíblia que Deus é a água? Não. Jesus vai encontrar aquela mulher samaritana, qual era o problema dela? Emocional. Ela tinha problemas emocionais, espírito de inferioridade, vergonha, humilhação, rejeição diante da sociedade, era o problema dela. E aqueles problemas emocionais geravam também problemas financeiros, então ela vivia sempre envolvida com um homem, com outro, para suprir a sua necessidade, porque era a cultura da época, não vamos entrar nessa situação. Mas ela tinha um problema, e ela vai lá para aquele poço, e Jesus passa para aquele lugar só para encontrar aquela mulher. Eu acho isso demais. Um dia, Jesus, que habita no crente, falou para aquele crente que pregou para você: vai lá e dá água para ele. Ele está com sede. Dá pão para ele, ele está com fome. Jesus sempre está olhando para nós. Em algum momento da nossa história, Ele mudou a rota de alguém. Ele fez alguma coisa só para te encontrar. Na minha história, Ele enviou um gerente, presbítero, na época da CESP, lá de Atibaia, foi transferido para cá só para me ganhar para Jesus. Assim que eu estava consolidado, ele foi embora. E Jesus passa ali por Samaria, começa a conversar com aquela mulher, e o que Jesus diz para ela? Ah, mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, você é que pediria. Ah, eu amo esse texto, irmãos. Diga, eu é que pediria. Repete para a tua mente entender. Eu que pediria. Você tem pedido? Ou quando você se apresenta diante de Deus, você só apresenta, 5 maridos, todo mundo me rejeita, ninguém me aceita, eu venho esse horário aqui, também a cultura, também a sociedade, também a igreja, também os irmãos, também o fariseu, né? Por isso que Jesus diz, se você soubesse, você pararia de ficar se justificando diante de mim. E você me pediria água. E eu te daria água viva.
que aquela mulher fez? Eu vou ver. Ai, que legal, Jesus, eu vou ver então, vou para casa, né? Vou pensar nessa palavra que foi pregada nessa noite, vou meditar, vou lá em Joel, vou lá em Isaías 55, eu vou lá nesses textos de João capítulo 4 da Samaritana, de João capítulo 7, eu vou tentar entender, ver se Deus fala. Foi isso que ela fez, irmão? Ela falou, então me dá, eu quero beber dessa água. E ela bebeu, porque não era físico, era espiritual, era uma alegoria. E ela deixa o seu cântaro, a sua história, o seu passado, e ela se levanta para viver uma nova história imediatamente. Porque quando nós temos uma revelação e nós bebemos da água do Espírito, então o velho fica imediatamente ali e nós nos levantamos para viver uma nova história. E nós vimos Jesus então dizendo, eu sou a água. Depois, não, é o Espírito que é a água. Por quê? Porque enquanto Jesus estava aqui, nós tão interessante Jesus, né? Ele entra no tanque, ó a água. Ele entra lá naquele pavilhão de milhares e milhares de enfermos, tanque de Betesda, água. Uma boa água, profética, irmãos. Espiritual, uma vez por ano o anjo descia, mexia a água, quem pulava lá era curado, de Deus, amém? Tem gente que pula na água do Espírito uma vez por ano, no acampamento, no retiro. Nós vamos ter o seminário da família agora, olha que oportunidade para mergulhar nossa família no rio. Vamos ter o seminário do Espírito Santo no final de julho, olha que oportunidade de nós entrarmos no rio. E Jesus chega lá e está lá aquele homem, 40 anos, e Jesus começa a falar com ele, o homem começa a se justificar, sabe o que é, Senhor? O tanque, as pessoas, o anjo, e Jesus fala, meu filho, aí tem uma água temporária, aqui tem a água da vida, toma o teu leito, levanta e anda, amém? Levanta porque a água viva chegou. Igreja, levanta porque a água viva chegou. O Espírito te trouxe aqui nessa noite, só para te dizer isso, que Ele quer agir na tua vida, assim como esses exemplos da palavra de Deus, e mudar a tua história. Abandona o teu cântaro, os teus argumentos. E falar a um Deus mais poderoso que a minha história. A um Deus que muda o natural, que muda a terra, que muda a realidade quando a chuva vem, quando o rio vem. Tudo muda. A bênção chega. A prosperidade vem. O sobrenatural alcança, as portas se abrem, o inimigo é repreendido, a enfermidade é vencida, o casamento é... Deus age. E eu quero encerrar, né? O pessoal fica bravo comigo. Porque, a pastora só prega sobre Ezequiel 37, sobre Ezequiel 47. Mas, irmãos, fala sério. Se isso não é uma realidade que nós vivemos. Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Representando os desertos da nossa história. E Deus fala para aquele profeta, profetiza a palavra, porque a palavra é o rio, é a água, tem poder, vence a morte, vence a seca, traz a vida, a frutificação. Profetiza Ezequiel, e Ezequiel está olhando para o vale e profetizando sobre o vale de ossos secos. Agora lá em Ezequiel 47, Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, entra no rio. Ele não podia profetizar na margem do rio, igual ele profetizou na margem do vale? Por que ele teve que entrar no rio? Porque que existem situações na nossa vida que só orar e servir a Deus já é bênção, traz ressurreição, e tem situações na nossa vida que a gente tem que mergulhar
profundamente em intimidade com Deus para ser vencida aquela situação. Porque é assim, irmãos. Lá em Ezequiel 47, Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, você está vendo o rio? Ele sai do trono, estava falando do Espírito Santo. Ele vai descendo. E à medida, entra no rio, Ezequiel. Toma o remédio, meu filho. Obedeça a palavra. Ó a direção. Ah, não, eu vou ficar aqui, porque sabe, são tantas lutas. E aí você começa a argumentar. Não, eu tenho medo da água. Vai que dessa vez Deus não ouve. Ah, vai que de novo eu machuque os meus pés andando no rio, eu seja machucado no ministério, eu seja machucado. Vai que dessa vez o rio é muito forte, eu vou ter que fazer muita força, eu estou tão cansado, eu não quero mais. Esse negócio dá muito trabalho. Família dá trabalho, amém? Casamento dá trabalho. Trabalho dá trabalho, amém? Igreja dá trabalho. Fala para mim um lugar que não tem trabalho e que tudo vai bem e tem prosperidade. Alguém conhece? Eu conheço só o céu. O resto dá trabalho. E às vezes você vai entrar no rio, vai machucar os teus pés. Vai ralar as tuas pernas em alguns galhos. Mas ainda vale a pena estar no rio. Porque a hora que você estiver totalmente tomado pelo rio, e for um rio poderoso, impetuoso, muito forte, você vai nadar. E quando nós nadamos, irmãos, o que acontece? Quem sabe nadar aqui, né? Eu não. Eu sei não afundar. Mas em cima das águas nadando, todas aquelas coisas que estão embaixo, que machuca, que fere, não toca em nós. Nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito. Guiados pelo Espírito. E lá em Ezequiel 47, então, para nós encerrar, o louvor pode subir. Há um convite de Deus para nós. Entra no rio. Entra na presença. Faz esse rio subir, irmãos. Transforma esse pequeno riacho que você tem em um rio impetuoso. E diferente, talvez, de muitas outras situações. O rio do Espírito só flui e aumenta à medida que nós nos envolvemos com Ele e andamos dentro dEle. Ninguém pode fazer o rio de Deus subir na tua vida. Nem o teu cônjuge. Nem o ministério de louvor maravilhoso. Não pode. Se for é temporário, daqui a pouco passa. Alguém te jogou em águas profundas. Você mergulhou, subiu. Ai, que delícia. Mas nadar, estar mergulhado e sendo conduzido pelo rio de Deus, somente eu e você podemos fazer isso. E sabe, quando eu penso em andar, quando Deus fala para Ezequiel, né, nesse texto, Ezequiel entra no rio, e ele entra, vai andando aí comigo, irmão. E ele mede 1000 côvados, 1 quilômetro, e Ezequiel anda no rio. E aquelas águas, ele mede mais 1000 e Ezequiel anda. E aquelas águas vão subindo, e Ezequiel anda. E aquelas águas vão subindo, e Ezequiel anda. E aquelas águas vão subindo, até se tornar um rio poderoso. Isso fala de constância, irmãos. Não é ser impetuoso, né? Vou entrar no rio, correndo, conta comigo, eis-me aqui, Senhor, e ora e jejua e acorda nas madrugadas e vem em todo tempo na igreja, e Deus é tudo para mim. Legal, o rio subiu. Quando o rio sobe, presta atenção, o que ele faz? Versículo 8. Ele entra. Essa água corre para o leste e desce até o Rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra nesse mar, ele faz com que a água salgada do mar vire
doce, e em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e peixe, e o rio fará com que as águas doentes fiquem boas, e ele trará vida por onde quer que passar. Ele cura, ele restaura, ele sara a nossa alma, ele sara a nossa casa, ele sara as nossas vidas. Porque ele se tornou um rio volumoso. Mas se você parar, ai que legal, agora eu estou curado, aleluia. Agora está uma bênção, a minha casa está uma bênção, a minha vida está uma bênção, isso está uma bênção, aquilo. Agora também não preciso andar tanto assim no rio, né? Porque afinal de contas é tão trabalhoso andar no rio. Aí aquele rio começa a diminuir. Daqui a pouco está lá você de novo, como o mar morto, como a terra seca. Você fala, de novo? Não aguento mais viver essa história na minha vida. Então, irmão, não sai do rio. Não sai da presença, não sai da intensidade. Porque neste lugar sempre haverá abundância, cura. Por isso que nós sempre falamos para aqueles que estão envolvidos com as coisas de Deus, não pare, não desista, porque senão vai haver morte, vai haver seca. Ande, mas está difícil, ande, mas o mar está impetuoso, ande. Nós aprendemos que o vento sopra e abre um caminho no mar, amém? E se não abrir, Jesus vem nos encontrar sobre as águas e nos toma pela mão e nos conduz em segurança. Não tem desculpa, ande. E ele diz que essa água traz cura, e lá no versículo 12 diz que de um lado e do outro do rio, aonde o rio passe, cresce árvores frutíferas de todo tipo, ou seja, a bênção, a prosperidade, a provisão. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas, darão frutas novas todos os meses do ano, pois são regadas pelo rio. Que vem ali do Tietê, que vem lá do nosso trabalho, que vem lá da nossa faculdade. Não, da onde vem o rio que nos faz frutíferos, curados, sarados, abençoados? Da onde vem, irmãos? Do templo, da presença de Deus. Nós nunca vamos ganhar do Espírito Santo. Sempre o que Ele tem para nós é muito melhor do que tudo aquilo que nós podemos fazer, com toda a nossa capacidade. Ele tem sabedoria, Ele tem inteligência, Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele tem estratégia. Sabe essa luta que você tem passado? Ele tem a estratégia para você vencê-la. Ele tem. Ele já providenciou o teu milagre. Está lá no rio, nas profundezas do rio, mas já está providenciado por Deus. Você pode perceber que todas as vezes que você dedicou a tua vida a mergulhar em águas profundas, logo depois você começa a desfrutar de bênçãos, não é verdade? De milagres. Só que isso não pode ser experiências na nossa vida, isso precisa ser um estilo de vida. Por isso que tem momentos que nós somos profetas e declaramos a palavra e falamos: vem Espírito, sopra como um vento dos quatro cantos sobre esse vale de ossos secos. Nós precisamos ter autoridade sobre o inferno, amém? Jesus nos deu autoridade sobre o diabo, ele está debaixo dos nossos pés. Mas sobre o Espírito e a presença. O rio fala de presença.
O vale de ossos secos fala de autoridade sobre as trevas. O rio de Ezequiel 47 fala do Espírito, fala de presença. Na autoridade nós apontamos, profetizamos, oramos e ordenamos. Levante, vale de ossos secos. No rio, nós nos entregamos, nós nos rendemos. Nós desistimos dos nossos argumentos. Nós abrimos mão dos nossos conceitos. Nós confiamos nele. Nós dependemos dele. Nós permitimos que ele nos conduza. Então fique de pé, vamos orar. Por onde que esse rio precisa passar na tua vida? Nessa noite. Na tua família. Na tua saúde. Nas tuas finanças. Na tua vida profissional. Na tua vida ministerial, quem sabe? As pedras, eu acho tão lindas essas alegorias que Deus usa, porque Ele deixa explicado para nós o que existe de ruim na caminhada. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ainda existe uma cruz, e siga-me. Ainda existe um caminho de entrega, de humilhação. Ainda existe um lugar de rendição, de morte. E Ele nos convida. Ezequiel, entra no rio. Feche os teus olhos, comece a falar com Deus agora. Você vai ter liberdade nessa noite de sair do teu lugar, de vir diante do altar. Eu creio que o altar, profeticamente e espiritualmente falando, é o lugar da fonte. É a fonte. Há uma intensidade maior aqui no altar da presença. É um lugar de consagração, de adoração. Tenha liberdade de entrar no rio nessa noite. Tenha liberdade de vir para a presença. Faça um ato profético nessa noite. Diga: assim como eu estou andando por esse corredor dessa igreja, profeticamente eu estou andando na minha vida espiritual, entrando no rio, marchando no rio, porque eu quero viver aquilo que a palavra de Deus já prometeu que tem para mim. No rio, cura, restauração, restituição, provisão, prosperidade, tudo aquilo que nós precisamos, o rio tem. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela se confirma, ela se testifica, e existe um rio de Deus que flui do nosso interior. Comece a orar em línguas, porque a palavra de Deus também diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós.